aula de hoje, no canal Newton Pimenta, para o curso de Matemática para o Enem, é sobre equações algébricas. O que são equações algébricas? Quando a gente propõe uma equação algébrica é quando você quer buscar a raiz de um polinômio. Então, buscar as raízes de um polinômio é resolver uma equação algébrica, que também é chamada de equação polinomial. Então, o que nós vamos trabalhar hoje são equações algébricas. Também conhecida como equação polinomial. Tá? Bom, como eu sempre faço, a gente vai começar aqui trabalhando com alguns exemplos para poder dinamizar um pouquinho e não ficar muito teórico. Então, a equação polinomial ou equação algébrica é quando você tem tipo, 2x menos 3 igual a zero. Isso mesmo, a equação que você já viu resolver, já sabe resolver, que a gente chamava de equação de primeiro grau, é uma equação algébrica, é uma equação polinomial do primeiro grau. Um outro exemplo, x² menos 3x mais 2 igual a zero. Também é uma equação polinomial. E aí nós temos outros exemplos. Qualquer polinômio, tipo x² menos 4x ao cubo mais 3x² igual a zero, também é uma equação polinomial. Um último exemplo, uma equação assim, x ao cubo menos x, mais x² menos 3x menos 3 igual a zero, também é uma equação polinomial. Então esses são exemplos de equações polinomiais. Então, para definir uma equação polinomial ou uma equação algébrica, a gente pega um polinômio p de x de grau n e diz assim: a equação, ou seja, quando eu estabeleço a igualdade, p de x igual a zero é uma equação polinomial ou algébrica de grau n. Então nós temos, quando eu igualo um polinômio a zero, eu tenho uma equação polinomial ou uma equação algébrica de grau n. Então nós acabamos de ver a definição de equação polinomial. O que a gente precisa prestar atenção é uma observação, é diferenciar a equação p de x igual a zero, isso é uma equação. Quando a gente tem uma equação, qual que é o objetivo? Resolver, ou seja, buscar os valores de x que satisfaçam essa equação. Tá? São alguns valores. E diferenciar do polinômio nulo. Quem que é o polinômio nulo? P de x identicamente igual a zero. Essa expressão do polinômio nulo, na verdade, ele quer dizer o seguinte, que o p de x é igual a zero para todo x. Então, trabalhar com polinômio identicamente nulo não é resolver uma equação algébrica. A equação algébrica a gente vai buscar alguns valores que satisfazem a equação. O polinômio identicamente nulo, todo x, o polinômio vai dar zero, ou seja, os coeficientes do polinômio nulo são todos iguais a zero. Então não podemos confundir buscar solução de uma equação algébrica e com polinômio identicamente nulo. São duas coisas totalmente diferentes. Quando a gente pensa nisso, eu vou buscar os valores de x que satisfazem a equação. Quando a gente pensa nisso, o que nós estamos fazendo é buscando a raiz ou as raízes de um polinômio. Então, quando que eu tenho a raiz de um polinômio? Eu vou dizer que α é raiz ou solução da equação polinomial ou da equação algébrica. Eu vou dizer que α é a raiz da equação algébrica quando o P de α for igual a zero. Vamos a um exemplo. Visto então que é a raiz de um polinômio,
vamos aqui dois exemplos para retomar também conceitos que nós já conhecemos para resolver uma equação algébrica. Então nós temos aqui uma equação algébrica de primeiro grau e uma equação algébrica de segundo grau. Ou, como você já está acostumado, uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, uma equação quadrática. Vamos retomar essas equações para que a gente possa restabelecer também os conceitos de como resolver esses dois tipos de equação. A de primeiro grau, como é que a gente resolve? Qual que é o método? Basta isolar o x. Então, o método de resolver uma equação de primeiro grau é isolar o x. Então, aqui a gente faz 3x é igual a 2 e o x é igual a 2/3. Lembrando sempre que quando a gente propõe uma equação algébrica, a solução é dentro dos complexos. Então, o conjunto solução, nesse caso, é o número 2/3, correto? Lembrando também que essa relação de isolar o x é aquela relação que passa para lá, a gente troca a operação. Então, aqui está subtraindo, o 2 vai somando. Aqui o 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. Portanto, eu tenho a solução 2/3. Já a equação de segundo grau, a gente tem a formulinha básica, que é a formulinha de Bhaskara, para resolver. Então, delta b ao quadrado menos 4ac, e o x, que é a solução, é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, para essa daqui, ó, eu tenho que o a vale 1, que é o coeficiente do x quadrado, o b vale menos 3, que é o coeficiente do x, e o c vale 2, que é o termo dependente. Tá? Substituindo para achar o delta, vai ficar b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2, que é o c. Isso vai dar 9 menos 8. Então, o delta é igual a 1. Se o delta é 1, substitui o delta, o b e o a, o x vai ser menos b, o b é menos 3, então vai ficar 3 mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2a, que é 2. Então daqui eu tiro dois valores, x1 e x2, que são as raízes. 3 menos 1 vai dar 2 sobre 2, que é 1. E 3 mais 1 vai dar 4 sobre 2, que é 2. Então o conjunto solução aqui é 1 e 2. Então, forma também de resolver a de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Lembrando que quando a gente fala de equação algébrica, essa solução é complexa. Então, nesse contexto de resolver equação algébrica, mesmo que o delta dê negativo, a gente vai continuar para achar as raízes complexas. Então, seguindo aí mais um exemplo, o exemplo 3, para resolver uma equação que não é nem de primeiro grau nem de segundo grau. Bom, vamos fazer aqui um parênteses, uma observação. Quando se trata de equação de primeiro grau e de segundo grau, nós conseguimos resolver todas, porque em equações algébricas a gente está trabalhando agora com o conjunto dos complexos. Então, mesmo quando o delta dá negativo, eu vou conseguir determinar a solução, que é uma raiz complexa. Agora, para equações maiores, de grau maior que 2, quando o grau da equação é maior que 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, a gente não tem uma técnica específica que resolva todas as equações. Tá? A gente tem algumas equações de terceiro grau que são resolvidas por uma fórmula, que é a fórmula de Cardano-Tartaglia. Presta atenção aqui, ó, que é essa fórmula. Essa fórmula de Cardano-Tartaglia resolve apenas esse tipo de equação. Não serve para todas as equações. O que a gente faz então é algumas equações eu consigo resolver. Então, sempre que for dada uma equação de grau maior que 2, 3, grau 4, grau 5, grau 6, ele tem que dar informações para que nós possamos trabalhar e resolver esse tipo de equação. Então aqui, ó, uma equação de grau 4. Nesse caso, não foi dado mais nenhuma informação, mas é uma equação que só para no grau 2. Então nós vamos usar o caso de fatoração, que é o fator comum. Então a gente começa usando a fatoração x à quarta, x ao cubo e x quadrado. Dá para colocar o x quadrado em evidência, ó. X à quarta é x quadrado vezes x quadrado. X ao cubo
é x vezes x quadrado. Então eu tenho, nesses dois primeiros termos, que colocar um x quadrado em evidência aqui também. Então vai ficar x quadrado vezes, abre parênteses, igual a zero. X à quarta dividido por x quadrado, na hora que eu tiro esse x quadrado e coloco em evidência, sobra x quadrado, menos 4 vezes x ao cubo, eu tiro o x quadrado aqui como fator, sobra x, mais, na hora que eu tiro esse x quadrado aqui do 3, sobra só o 3. E aí a gente usa a propriedade de nulidade, que é produto de dois números dando zero, necessariamente vai acontecer uma das duas coisas. Ou x quadrado é igual a zero, ou o x quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. E aí eu caio em duas equações de segundo grau, no caso. X quadrado é igual a zero. A primeira, x quadrado é igual a zero, a gente resolve de maneira simples, assim. Para o quadrado de alguém dá zero, porque o número tem que ser zero. Então x é igual a zero. E da segunda, x quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Nós usamos de novo a fórmula de Bhaskara. O delta vai dar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Ó. De novo, o a vale 1. O B vale menos 4 e o C vale 3. Substituindo no delta, isso vai dar 16 menos 12. Então o delta dá 4. Se o delta é 4, então o x vai ser menos B, o B já é menos 4, então vai dar 4, mais ou menos raiz de 4, que é 2, sobre 2A, que é 2 vezes 1, 2. Então, de novo, aqui eu tiro mais duas soluções. 4 menos 2 dá 2 sobre 2 dá 1. E 4 mais 2 vai dar 6 sobre 2, que é 3. Então, o conjunto solução é 0, 1 e 3. Certo? Notem que aqui o fator aparece 0 ao quadrado, x ao quadrado. Então aqui na verdade eu teria que fazer assim, x quadrado é igual a 0, então x é igual a mais ou menos raiz de 0, que é mais ou menos 0. Tá? Mas como é um número, eu não preciso colocar o sinal, beleza? Então aí a gente tem a solução. Nesse caso, como o grau é 4, nós vamos ver que eu tenho esse fator x quadrado, né? Quando eu separo esse fator x quadrado, vai me fazer, depois pela definição, dizer que essa raiz 0 é uma raiz de multiplicidade 2. Então daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, mas prestem atenção. Esse 0 aqui, na verdade, ele vai zerar a equação tanto sobre o grau 2, então ele é uma raiz de multiplicidade 2. Vamos definir então a próxima parte, o que é multiplicidade de uma raiz, para a gente entender melhor esse conjunto de solução. Tá?